Lucas capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Versos 1 em diante. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Agora olhem para o verso 11. Verso 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele lhe repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Sente-se dando graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia Sagrada nos revela que o Senhor Jesus Cristo, quando habitou entre nós, quando veio a este mundo, Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E foi por ter vindo cheio de graça e de verdade que Ele atraiu para si os párias da vida, o refúgio da sociedade, os seres mais deprimentes e rechaçados e desacreditados se assentavam para ouvir Jesus, porque se sentiam profundamente atraídos por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, por sua compaixão.
sentiam totalmente atraídos pela graça de Jesus. E foi exatamente por atrair esse tipo de gente que Jesus foi hostilizado pelos senhores da religião da sua época. Os religiosos, os fariseus, os escribas, os grandes vultos da religião não conseguiam conceber como é que Jesus comia com gente de reputação baixa, com gente deplorável, com gente considerada maldita até, e Jesus se sentia à vontade para falar do amor de Deus, da graça e da compaixão com essa gente. E estas parábolas, que são três, que são parábolas de três coisas que se perdem e de três coisas que são encontradas, são chamadas de as parábolas da graça, porque fala de coisas que se perdem e fala de coisas que são encontradas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. Depois nós vemos a parábola da dracma perdida, e depois vem a parábola chamada, conhecida na epígrafe do texto como a parábola do filho pródigo. Todavia, esse texto não pode ser conhecido apenas como a parábola do filho pródigo, porque o texto já começa dizendo: um certo homem tinha 2 filhos, e não somente um. O ápice da mensagem não está circunscrito apenas àquele filho que vai embora, mas também ao pai e aquele outro filho que fica em casa. Esta parábola é uma expressão de Jesus como tentativa de se defender das críticas exacerbadas dos fariseus. Jesus está se defendendo das críticas dos fariseus, e para se defender dos fariseus, Jesus então conta essa história chamada por todos de história do filho pródigo, ou nós poderíamos chamar parábola do bezerro cevado, porque o centro da parábola, que gera toda a briga, toda a confusão, tem a ver com um bezerro que é oferecido ao filho quando ele regressa para casa são e salvo e acolhido de forma calorosa e amorosa por seu pai. E os fariseus então, rosnando de raiva, lançam sobre Jesus toda sorte de crítica, porque acusam Jesus de comer com pecadores, de se assentar com pecadores, e eles, sem saberem, estavam pregando o evangelho sem saber, porque estavam dizendo que Jesus foi para pecadores, e este é o cerne da mensagem do evangelho. Jesus veio para os pecadores, ele não veio buscar os justos, ele não veio buscar os sãos, ele não veio buscar aqueles que estão piedosamente salvos em seus próprios caprichos de segurança baseada em méritos pessoais. Jesus veio para buscar pecadores, e graças a Deus que ele come com pecadores, e graças a Deus que ele recebe pecadores, porque se ele não recebesse pecadores, eu seria o primeiro a não estar aqui, você seria o primeiro a não estar aqui. Se ele não recebesse pecadores, não haveria igreja na terra, mas é porque ele ama o pecador que existe igreja para recuperar o que está doente. Então ele conta a parábola de um garoto nervoso que chega para o pai antes da hora e pede a herança ao pai em vida, e sai para curtir a vida distante do regaço do pai, porque não acreditava na possibilidade de haver alegria no terreiro do pai. Então ele vai para uma terra distante gastar os seus haveres ao som dos Beatles e dos Rolling Stones, e vai curtir a vida nas baladas da noite, nas danceterias, nas brincadeiras, nas libertinagens, das infraestruturas infernais, das tabernas do diabo. E a Bíblia diz que ele perde tudo, ele quebra a cara, ele se vê agora mendigando, comendo bolota de porco, e resolve então voltar para casa. E ele é recebido pelo pai de uma forma totalmente extraordinária. O pai corre na direção dele, o pai o abraça, o pai o
religiosos que ouviam Jesus contar esta parábola, eles ficavam perplexos, chocados com essa manifestação do ensino de Jesus de Nazaré, porque o que Jesus veio ensinar de maneira clássica, tremenda e espetacular é uma visão de Deus da qual a religião nunca havia concebido, porque o Deus da religião é um Deus iracundo, é um Deus insensível, é um Deus irado, é um Deus que condena, é um Deus que manieta, é um Deus que prende, é um Deus que não quer ver ninguém com uma nova chance, que não quer ver ninguém restaurado, sendo erguido, levantado e sustentado. E aí vem Jesus, não para pregar o que já havia sido pregado, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se eu pudesse temar e dar um tema a esta parábola, eu diria que o tema desta parábola é a maravilhosa graça de Deus. Você pode dizer comigo a maravilhosa graça de Deus? Eu já preguei várias vezes esse ano com esse mesmo tema em outras passagens, e vou pregar quantas vezes forem necessárias, porque eu não conheço outra coisa que me faça pregar a não ser graça. Eu não vejo outra razão de você estar aqui feliz a não ser graça. Recebemos de graça por meio da graça, a graça de Deus, e é por isso que estamos aqui. Graça. E como se manifesta esta graça? Em primeiro lugar, esta graça se manifesta na restauração trágica da vida do pecador. Você pode dizer comigo, esta graça se manifesta na restauração da vida trágica do pecador. Foi tão fraco que nós vamos repetir. Diga comigo, a maravilhosa graça se manifesta na restauração da vida trágica do pecador. Senhoras e senhores, esta palavra é mais profunda do que o mar, é mais sublime do que os céus, é mais incandescente do que o sol, é mais sublime do que os céus, porque o que Jesus está revelando aqui é a profundidade do pecado e a capacidade extraordinária da graça superar o pecado, independente dos níveis deploráveis, funestos e desagradáveis que o pecador seja submetido por ele. Porque o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é que o pecado é mais profundo do que o que a gente imagina. O que Jesus está dizendo aqui é que o pecado é mais terrível do que o que nós imaginamos. Porque Jesus está dizendo que esse menino que pega os bens do pai e dissipa de forma dissoluta com as prostitutas está perdido, porque ele é um sujeito imoral. Mas ele está revelando também que esse filho que fica em casa e que julga o irmão porque se acha melhor, que maltrata o irmão porque se acha mais santo, e por se achar mais santo ele acha que tem direito de julgar e dizer quem é de Deus e quem não é, está perdido também. Quem vai para o céu? O catecismo evangélico diz: os desmantelados estão de fora, os certinhos estão dentro. As igrejas dizem: os imorais estão de fora, os moralistas estão dentro. E o que Jesus revela é o seguinte: os imorais estão de fora e os moralistas também. Porque o texto diz: se reunia a Jesus para ouvi-lo publicanos e pecadores, e também vinha a Jesus fariseus e escribas. E Jesus conta esse filho que fica em casa é os fariseus, é os religiosos, e esse que vai embora representa os publicanos, os pecadores. E Jesus diz que um está perdido porque é imoral, desmantelado,
Mas o outro está perdido em sua própria presunção de segurança, em sua vaidade religiosa, curvando o joelho e se arrogando diante de Deus de sua própria performance e de seu próprio currículo espiritual. E Jesus diz: ambos estão perdidos. E quem é que está salvo? Nem está salvo errado, nem está salvo certinho. Está salvo o arrependido. Está salvo o humilde. Porque o texto mostra a devassidão do pecado. Como é que o pecado manifesta-se aqui? Primeiro, o texto diz que este filho chega para o pai e diz: pai, dai-me a parte dos meus bens, dai-me a parte da herança. Segundo o Talmud judaico, era proibido o filho pedir a herança ao pai, o pai estando vivo. Pedir a herança ao pai vivo é o mesmo que está desejando a morte do pai. É o mesmo que está dizendo: pai, você está demorando a morrer, eu não quero mais ficar aqui, eu quero teus bens, mas eu não quero tua presença. Eu quero teus bens, mas eu quero viver distante de ti. Eu quero tuas benesses, mas eu quero desfrutá-la distante da tua casa. Isso era uma coisa tão séria quando o filho pedia a herança ao pai. Era uma vergonha para o pai. Era o mesmo que está desejando a morte do pai. E quando um filho, meus irmãos, ele pedia a herança ao pai, o pai estando vivo, era realizada uma cerimônia em Israel, em praça pública, onde milhos e nozes tostados eram queimados em praça pública, e era feita uma cerimônia chamada cerimônia do casazá. Cerimônia do casazá, onde milhos e nozes tostados eram colocados em praça pública, e as crianças pulavam em cima daquele milho e daquelas nozes tostadas e gritavam: fulano está morto, fulano está perdido, fulano está amaldiçoado. Ou seja, o filho que pedia a herança ao pai em vida, ele era expulso, ele era excomungado, ele era amaldiçoado, ele era considerado maldito. É tanto que depois de tão muitos dias, aquele menino tem que ir para uma terra distante, ou seja, ele não pode ficar dentro de Israel. Terra distante aqui significa para longe das fronteiras de Israel, porque aonde quer que ele chegasse, diziam: fulano está morto, fulano está perdido, porque ninguém queria receber aquele dinheiro que ele havia pego do pai, porque era considerado um dinheiro maldito. E ele vai então, e vai para as festas, e vai para as boates, e com muitos amigos do lado, e sorrisos, e mulheres, e bebidas, e danças, e festas, e curtição. E a Bíblia diz, irmãos, que de repente, num piscar de olhos, no fringir das coisas, ele se vê sem dinheiro, ele se vê sem nada, os amigos vão embora e o abandonam, porque só estão com ele enquanto ele tem as coisas, porque no mundo se vale pelo que tem e não pelo que se é. Enquanto você tem, você é o cara. Depois que você não tem, aqueles que antes te diziam ser teus amigos começam a te deixar, começam a te abandonar, e ele se vê sem nada. Irmãos, olhem para cá. O pecado consiste em destruir os bens do pai. O pecado consiste em destruir tudo que o pai nos deu: a força, o vigor, o corpo, as emoções, os sentimentos, a alma, a mente. O pecado consiste em minar, em destruir, em dissipar, em acabar, em anular, em roubar todos estes bens que o pai nos dá. E de repente, irmãos, ele se viu sem nada,
porque o pecado começa devagar, e ele vai te iludindo, e ele vai te fazendo se sentir um cara, e ele não deixa você perceber que com a mão que ele dá, ele está tirando, que ele está prometendo a você as melhores e maiores alegrias, mas que na verdade por baixo ele está roubando, ele está saqueando, ele está envenenando, ele está tragando, ele está matando, ele está destruindo a sua alma, ele está manitando o seu espírito, ele está deixando você um esmoléu perdido, tateando em trevas. E quando se vê perdido, chega uma crise da terra, e ele diz: e agora? E um dos seus amigos diz: olha, tem um trabalho para você. Você vai para os campos apacentar porcos. Irmãos, isso era terrível para um judeu, irmãos, judeu. Um judeu não come carne de porco. E o Talmud diz: maldito o homem que apacenta porcos. Maldito o homem que apacenta porcos. E aquele rapaz vai cuidar de porcos, está envolvido com os porcos, está no meio dos porcos, e ninguém lhe dava nada. E porque ninguém lhe dava nada, ele desejava comer das alfarrobas, ele desejava comer das sobras, ele desejava comer do resto do que os animais deixavam, do que caía da mesa dos porcos. Porque aqui, meu irmão, você vai comer pão, é maná, mas lá fora tem comida de porco. Lá fora só tem o que não presta. Lá fora o mundo quer lhe tratar como um bicho, quer lhe dar somente lavagem e o que não presta. Mas aqui você vai comer o melhor da terra, e o mel da rocha te darei. E de repente ele está ali, amaldiçoado pela religião, sem nada, abandonado de tudo e de todos, comendo bolota de pó, considerado maldito, perdido, aflito, sem Deus, jogado na vida. E de repente o texto diz assim: e ele caindo em si. Você pode ser comigo? Caindo em si. Irmãos, existe alguma coisa louca no pecado, que ele tira as pessoas de si. Você fica fora de si. Você olha para o homem e vê a esposa dele, é bonita, é uma mulher limpa, é fiel, mas ele prefere se casar com a bugiganga, com a desmantelada, com a fedorenta. Aí você diz assim: o que está acontecendo? Ora, o pecado deixa o homem fora de si, porque o texto diz que ele caiu em si. Se ele caiu em si, ele estava fora de si. Porque parece que o pecado, irmãos, ele rouba de nós todo o senso de lucidez. Ele vai matando a gente, e a gente não vai percebendo a sujeira, a miséria, o laço, a podridão em que a gente está vivendo. E aí, quando ninguém dava mais por nada por ele, que ele diz: meu Deus, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passo fome. E aí ele sai consigo mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou considerado de ser teu filho. Trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Foi um grande puritano chamado John Flavel que disse: Cristo não é doce enquanto o pecado não se faz amargo para nós. Cristo não é doce enquanto o pecado não se faz amargo para nós. Quantos aqui tem parentes que estão desviados? Levante a mão para mim ver. E você diz: pastor, como é que eu vou ganhar meu parente que está desviado? Eu vou dizer a você: não faça nada. Não faça nada.
porque Cristo não vai ser doce para ele enquanto o pecado não for amargo para ele. Quando ele começar a mastigar os frutos amargos do pecado, não vai precisar ninguém pregar para ele, porque quando ele comer as bolotas do mundo, ele vai se lembrar da casa do Pai, e que até o mais simples da casa do Pai tem fartura de pão, e aí a graça vai se tornar afável e maravilhosa para ele, porque o homem que está farto pisa em favos de mel, mas para o que está na choça, caído na lama, até o amargo é doce. Aí ele diz: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer: Pai, pequei contra o céu. Eu vou me levantar dessa. E quando ele diz: eu vou me levantar, Jesus está dizendo que essa ação é uma ação da graça, é uma ação da misericórdia de Deus, é uma ação do poder de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque somente a graça de Deus pode gerar boas lembranças da casa do Pai, e somente a graça de Deus pode gerar a maneira certa de se levantar para voltar a Deus. Como é que a mente do homem natural trabalha quando peca? A mente do homem natural na carne, quando peca, trabalha assim: pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho, não vou voltar para a casa dele, porque o que eu mereço é porrada, o que eu mereço é inferno, o que eu mereço é perdição, o que eu mereço é destruição. Quando você vê alguém assim, esta obra não é da graça, essa obra é da culpa, é do remorso, porque a obra da graça, ela gera uma certa culpa, mas ela não permite que a culpa neutralize. Quando a graça faz uma obra, a culpa não amarra, a culpa não neutraliza. Quando a graça faz a obra, a culpa, em vez de amarrar, a culpa dá asa para você voltar, porque ele sente culpa, mas ele disse: eu não vou ficar prostrado aqui não, eu vou me levantar e vou voltar para o meu Pai. E saia! E levanta-se para ir ter com o Pai. E isso é obra da maravilhosa graça de Deus. Olhe para cá, você que fraquejou, você que errou, você que está desviado. Você quer saber uma coisa? Escute o que eu vou dizer. Você quer saber quem é que está falando no seu coração aí? Eu vou dizer uma coisa para você: tanto Deus como o diabo mostra nosso pecado, tanto Deus como o diabo mostra nosso erro, nossa queda, tanto Deus como o diabo mostra a nossa culpa. E como eu sei quando é Deus que está mostrando a culpa, e quando eu sei que é o diabo que está mostrando a culpa, olhe para cá e atine bem os seus ouvidos, porque a minha voz está como uma taquara rachada, mas eu vou pregar todo o rolo esta noite, que eu estou recebendo de Jeová. Esta noite Deus vai derramar graça em nosso meio. Oh, meus irmãos, como é que eu sei quando é Deus e quando é o diabo? Escute: quando é o diabo é assim: você pecou, não tem mais jeito, você errou, já que tu está sujo, você acaba de sujar logo, já que tu errou, acaba logo de ir para bagaceiro, tu já começou, termina, não tem mais jeito, é o fim, não tem mais saída. Quando é Deus, Deus diz assim: você errou, você falhou, você fraquejou, mas eu quero te dizer, levanta-te, ainda que o teu pecado seja como a escarlate, venha a mim e eu deixarei ele mais alto do que a terra. Levante a mão e glorifique. Aleluia. Atenção, igreja de Cascavel, repreenda agora todo o espírito do demônio que está te acusando e dizendo que não tem mais jeito. Levanta-te, porque o Pai está te esperando, o Pai está te esperando. Em segundo lugar, a graça se manifesta na demonstração do amor do Pai pelo Filho. Você pode dizer comigo: a graça se manifesta na demonstração
do amor do pai pelo filho. Há amor que não tem limites. Há amor incompreensível. Irmãos, esse pai, em primeiro lugar, ele é um pai partilhador. Porque quando o filho pede a herança para ele, ele poderia negar por se sentir ofendido, mas ele é partilhador. Ele deu as heranças tanto para um como para o outro. Ele não é um pai que manieta e que prende e que deseja servos que o servem por obrigação. Meu Deus, não é como um soldado que trabalha com algema. Não! Você fica se quiser. Se você pegar seu filho e dizer: você não vai sair daqui, você vai ficar aqui, você pode até fazer uma gaiola de ouro para ele, mas ele não fica por amor, ele fica porque não tem opção. Mas Deus não quer ninguém gaiola de ouro. Deus diz: se você quiser sair, você sai, mas fique sabendo, se quiser voltar, pode voltar. E o pai entrega a herança, o filho vai. Mas irmãos, ele é um pai amoroso, porque ele aguarda todos os dias. Ele fica olhando. Eu vejo esse pai olhando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai, ele vem de novo. Filho meu, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Aleluia. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus sabe por que eu falei isso. E de repente, irmãos, todos os judeus estão ouvindo a parábola porque eles querem saber qual é a atitude do pai, porque eles sabem que o pai é Deus. E Jesus está revelando um Deus que a religião não conhecia. De repente a Bíblia diz que ele viu de longe o menino vindo fedendo a porco, amaldiçoado, rejeitado, excomungado, destruído. E a Bíblia diz que ele viu de longe, e quando ele vê o filho, ele corre na direção do filho. Meus irmãos, a tradição dos judeus diz: vergonha virá sobre a cabeça do homem que corre. Era vergonhoso um homem adulto, ainda mais rico, correr. Mas ele corre, porque o amor dele é maior do que as leis da religião. O amor dele é maior do que as liturgias, do que os sacramentos, do que as homilias. Ele não quer saber o que vão pensar. Ele não quer saber das críticas. Ele não quer saber dos olhares de acusação. Naquele momento, só o que importa é a ovelha perdida. Porque Deus ama todos, mas Deus tem prioridades. E a prioridade de Deus é o perdido, é o caído, é o que está na força. E aí ele vê o filho, irmãos, e ele corre na direção do filho. E a Bíblia diz que ele abraça. Pela religião, aquele homem estava tomando sobre ele a imundícia do filho, a sujeira do filho. Ele estava dizendo: não importa, eu abraço você fedendo a si mesmo, porque o amor do Pai é maior do que a tua sujeira. O amor do Pai é maior do que o teu pecado. O amor do Pai é maior do que a fraqueza que existe em você. Eu não sei o que é que Jesus tem assim um interesse, tem assim uma atração por gente fedorenta e ferida. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, não tire essa pedra daí não, porque ele já está fedendo, a caatinga está comendo de esmola aí dentro. E ele disse: retire a pedra. Olhe para o seu irmão e diga: não importa como você chegou,
Diga para ele: o Deus da graça é o Deus que corre na tua direção. Diga para ele: o Deus da graça é o Deus que abraça você. Agora olhe para cá. Ao machismo, meus pêsames. Porque o machismo diz: homem que é homem não estaciona, homem que é homem puxa o perfil. Homem que é homem não bebe água, bebe solução de bateria. Homem que é homem não se limpa com papel higiênico, usa ortiga. Esse Deus machista, esse Deus com cajado na mão, vai pro inferno. Eu vejo um Deus que abraça o fenômeno. Agora se choque. Ele beija. Perdão, a parábola não é minha, é de Jesus. E o beijou. O meu Deus beija. Você que não tem abraço mais de ninguém, o meu Deus hoje te abraça. Você que no mundo só levou um tapão e nunca mais soube o que é um beijo de carinho, hoje meu Deus te beija aqui. E para a religião ouvir isso é um sacrilégio. A religião levava Deus de uma forma tão assim, machista, que nunca um judeu chamou Deus de pai. Aí Jesus chegou e disse: Pai nosso. E agora na graça, a Bíblia diz que o Espírito Santo em nós clama: Abba Pai. Você quer sabe o que é Abba Pai? Abba Pai quer dizer papai. Papai. Quem é o pai que bate no filho que cai enquanto está aprendendo a andar? Só se for um monstro. Só se for um louco. O filho caiu, o Uriel está aprendendo a andar, está uma pimenta. Cai toda hora, que larga o dedo da tomada, eu estou quase deixando ele levar o primeiro choque. Você acha que eu vou bater porque ele cai enquanto está aprendendo? Você acha que Deus bate em você a cada erro que você comete enquanto está aprendendo ainda? Aí o menino vem com um papelzinho decorado. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Chegou a hora. Quando ele vai dizer: Pai, o pai não deixa. O pai não deixa ele falar, pode olhar. Ele ensaia. Mas quando ele vai dizer alguma coisa para o pai, o pai não quer saber de ouvir nada. O pai só diz: meu filho, meu filho. Tem gente que odeia isso. E esse é o escândalo do Evangelho. O pecador miserável tem facilidade de crer. Já o religioso, ele tem dificuldade de crer que é assim. E é por isso que Jesus disse que ladrões, prostitutas e meretrizes precederão aos filhos do reino, no reino dos céus, enquanto os filhos do reino ficarão do lado de fora. Porque o pecador não tem dificuldade de crer. Mas se fosse para o religioso, esse filho voltando cheirando a porco, era o pai esperando de longe com a cara feia. Eu não disse, tá vendo? Ainda vai, bem feito. E se uns mais vulneráveis, mais diziam que ele disse assim: meu filho, igual um pai que eu vi uma certa vez, o filho estava numa cidade distante e mandou uma carta para o pai. Escreveu: pai, manda dinheiro.
Olha para cá, isso é uma criança chorando somente. Olha para cá, aí mandou, pai, manda dinheiro. Aí o pai deu, ok, filho, que nosso filho escreveu, pai, manda dinheiro. Aí a mãe dele disse, deixa eu ver. Não, amor, não foi assim não. Foi assim, ó. Pai, manda dinheiro. Eu não consigo ler essa parábola de outro jeito. Meu filho. Mas pai, para! Não fala nada. Meu filho. Tragam depressa a melhor roupa. Que fala de salvação. Isaías disse, o Senhor me vestiu de vestes de salvação. Ponte o anel no seu dedo. Significa, eu vou te devolver a autoridade de novo. Você tem liberdade para ir, para mandar, para fazer o que quiser. E sandália nos pés, para todo mundo saber que você não é mais escravo. Você agora é livre. Você é filho de Deus. Contrate a melhor banda. Chame a melhor banda aí. Mande matar o bezerro cevado e vão fazer festa, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E aí matam o bezerro cevado. O pai restituiu, dando salvação, autoridade, liberdade. E ainda deu uma festa de arromba, porque, irmão, salvação não é um sacramento religioso de uma vida pedrada, cancerígena, uma vida azedada, uma vida religiosa